Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar com vocês sobre o tema número 1 da nossa apostila do curso de redação Suzana Luz. Nós temos aí como desafio tratar de um assunto que nós já tratamos na apostila do semestre passado, que foi sobre a participação política do brasileiro, sobretudo do jovem. Naquela oportunidade, nós falamos do papel do jovem. Falamos que muitos jovens, vimos lá as estatísticas, deixaram de participar politicamente, de qualquer forma, seja dando opinião, seja participando de um partido e até mesmo votando, vimos lá dados estatísticos que indicam quantos jovens aderiram ao voto dos 16 aos 18 anos, que é facultativo, em 2009, quantos aderem hoje em dia, a votar assim espontaneamente, e lá vimos que houve uma queda. Depois, mais tarde, tivemos como tema da UNEMAT também o voto, que foi muito interessante para nós, porque para quem já tinha refletido sobre participação política e número de jovens que deixaram de votar ou que não optam por fazer o título de eleitor nesse período aí de facultatividade, os meninos relataram, os alunos relataram que tiveram grande facilidade em escrever. Que bom, parabéns para vocês. E agora, então, nós vamos ter que falar sobre a maturidade do brasileiro no momento de escolher o seu representante político. Coloquei esse tema porque nós estamos num pleno processo de montagem de chapas, de grupos, para as eleições de 2018. E também porque nesses debates que nós vemos aí, se percebe uma grande imaturidade, tanto por parte de candidatos quanto por parte de correligionários, Estamos saindo de um período bem tumultuado de política, porque acabamos de ter um impeachment, a prisão de um ex-presidente, e agora nós temos aí uma eleição que, ao que tudo indica, será uma grande caixinha de surpresas, Até ontem estávamos dando risada por conta dos candidatos que estão sendo aí homologados, pelos partidos, alguns discursos bem antigos, coisas assim que já estão bem batidas e que a população já não tem muito apreço, Então é sobre isso que teremos que escrever, teremos que ter uma tese a respeito. Eu já tenho a minha faz muito tempo, mas vou falar só mais no final do vídeo, tá bom? Antes disso, quero lembrar também que nós acabamos, vamos dizer assim, relativo, que tudo é tão rápido, tão devagar, sei lá, mas nós temos ali um paradigma, as eleições norte-americanas, O que aconteceu lá? Primeiro que a imprensa não acreditava que o Trump iria ganhar as eleições, Ela debochava da candidatura dele, e por muitas vezes nós percebemos assim, simplesmente ignorava a possibilidade. Entretanto, para surpresa da imprensa, faltando alguns dias para as eleições, ela descobriu que o Trump ganharia sim as eleições. Ora, o povo americano é assim, se não está satisfeito com no caso seria o Obama, que era um democrata, ele vai lá e elege um republicano para ver o que acontece. Como que a coisa corre aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós processamos essas informações de uma forma meio diferente. Como nós temos muitos partidos, não temos apenas 2 como os norte-americanos, muitas vezes nós saímos de um partido mais de esquerda e vamos para um mais de meio, do meio a gente vai para algum outro que seja mais de direita. E isso acontece porque nós não praticamos uma política de partidarismo. O brasileiro é assim. Veja, nós estamos em julho, ainda definindo quais serão os candidatos para outubro. É muito pouco tempo para pensar, é muito pouco tempo para se inteirar das questões. É diferente desses outros países em que nós vivenciamos ali um partidarismo. É o meu pai que passou, viu, gente?
fazer vídeo assim mesmo, faz mal. Um partidarismo, né? E, como eu já falei, se os norte-americanos estão insatisfeitos com um, eles pulam para o outro, tá? Aqui não, nós não temos muita noção, porque nós não participamos politicamente, nós deixamos para nos manifestar ali em cima da hora. E eu não sei vocês, mas eu já vi muita cena assim. E aí, Su, você vai votar em quem? Fala aí pra mim que eu vou votar também. Ora, quem garante que eu estou votando numa boa pessoa? Quem garante que estou votando em alguém que realmente está comprometido com um projeto de Estado, que seja um estadista, que não seja um aproveitador, que não seja uma pessoa que está atendendo ao meu interesse? Né? É muito mais fácil para a pessoa delegar a mim, escolher alguém e ela, né, ir no mesmo barco que eu, do que realmente ela participar de um processo em que ela vai fazer a sua própria escolha, tá bem? Nesse sentido, aí no texto de apoio, nós temos também uma frase que é muito interessante. Nós temos que buscar homens que realmente se deem o respeito, e não homens que sejam venerados, como se fosse o salvador da pátria. Então, vocês podem olhar aí nos textos de apoio, também eu estou falando sobre essa questão do salvador da pátria. Fiz isso de propósito. Ora, o que é esse mito do salvador da pátria? É um mito que garante a uma única pessoa, só ele, mais ninguém, independe de assessoria, independe de outros políticos que estão ao redor, independe de Senado, independe de deputados federais, independe de Supremo, independe de política internacional, independe de alguma catástrofe natural. Não, tudo isso é jogado no lixo, porque se aquela pessoa for eleita, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Foi assim que a gente pensou em relação ao Lula, né? Eu particularmente fui petista há muitos anos e era assim que a gente pensava. Não, o dia que Lula assumiu o poder, acabaram todos os problemas do Brasil, de norte a sul, não temos mais problemas. Todos eles serão resolvidos com um passe de mágica, vai ser uma varinha assim, ó, tchum, e tudo estará resolvido. Né? Esse erro eu não cometo mais. Mas muitas pessoas ainda cometem, né? Ah, basta os militares tomarem o poder. Nossa, mas será que eles são tão mágicos assim? Né? Então, nós temos que ter essa maturidade, perceber que não é uma pessoa que vai conseguir realmente resolver todos os problemas dos brasileiros. Quais condições de governabilidade aquela pessoa daquele partido vai encontrar no Brasil, né? Então, o ideal nesse debate, nessa discussão, é nós pensarmos exatamente nessa questão. Eu posso falar sobre o mito do salvador da pátria até não querer mais para vocês. Nós podemos recuperar lá até o mito do bom selvagem. Essa ideia romântica, né, de que um ser, o índio, seria a síntese do brasileiro, aquela pessoa de bom caráter, aquela pessoa corajosa, independente. Isso aí foi construído, né? Por isso que se chama mito. Foi construído para quê? Para dizer que o índio sintetizaria aquilo que há de mais inocente e puro no brasileiro. Isso, por um lado, fazia com que o brasileiro cultivasse essa ideia, né? E não se opusesse aos mandos e desmandos de Portugal. E também porque havia uma fumaça ali, né? Uma questão de política que se exigia que o Brasil se tornasse um país, sim, independente. O índio independente, o brasileiro independente, o Brasil independente, né? E isso foi alcançado muito com a ajuda do mito do bom selvagem, que não é a realidade que se corresponde, né? Nem todos os índios eram como aquele peri, nem todo brasileiro é como aquele índio. Então, quando você mitifica, quando você delega a uma raça, a uma estirpe, a uma pessoa, todos os créditos ou todos os descréditos, definitivamente você não está com uma visão muito crítica da realidade, é uma visão muito pontual. Você precisaria expandir um pouco mais, né? Abrir o horizonte para entender qual seria o papel daquela pessoa que eu vou escolher para me representar, tanto no plano municipal, estadual, federal. Quem é aquela pessoa dentro da minha comunidade?
Quem é aquela pessoa para quem eu vou votar como vereador? É aquele que aparece de vez em quando para angariar meu voto? Ah, porque é um bonito, ah, porque é um simpático, ah, porque vai me dar um emprego. Então, esses são processos de imaturidade e não de maturidade, certo? Poderia recordar até no romantismo europeu, né, aquele mito do cavaleiro medieval, que ele iria lá e ele solucionaria uma crise, ele resolveria um problema de guerra, ele por si só comandaria todos e chegaria lá e seria o ponto cabal para solucionar uma situação, né? Então esses mitos, o mito do cavaleiro medieval, o mito do bom selvagem, nós temos aí recentemente, né, na ficção ainda, o Capitão Nascimento, que seria aquele que colocaria fim à corrupção. De vez em quando surgem aí alguns heróis. Agora estamos frente a um filme que vai se chamar O Doutrinador, né? Também é o cara que vai lá e se a justiça não resolve, se os políticos não resolvem, se as igrejas não resolvem, ele vai lá, metralha todo mundo, mata todo mundo e tá tudo bem feito, tá bem? Então, esses mitos vão sendo construídos e nós vamos incorporando, né? Essa coisa de achar que uma pessoa chega ali e resolve. Veja, vamos fazer uma analogia, num problema familiar que se tem. Nós temos uma pessoa que chega lá e fala, não, o pai, vamos supor o pai, aí eu vou resolver essa situação. Geralmente acontece uma coisa traumática. Agora, se a gente senta ali em 5, 6 e discute e chega a um denominador comum, essa gestão mais participativa na família dá muito mais certo, né? Na nação é a mesma coisa. Então agora eu vou passar a falar um pouquinho para vocês, que vocês gostam de propostas interventivas, né? Mas não é bem uma proposta. Eu vou falar primeiramente qual é a minha tese sobre essa situação. Os alunos não gostam muito, né? Viram o bico, fazem assim quando eu falo e tal. Mas eu acredito muito numa coisa. Eu acredito que o nosso processo de eleger, ele tinha que ter um processo anterior. Qual seria esse processo anterior? Seria o processo de participação partidária, né? Então, quando eu participava do Partido dos Trabalhadores, o que acontecia? A gente votava nas prévias, a gente conhecia os candidatos, e eu, como participante daquele partido, eu não iria votar numa pessoa de um outro. Eu tinha uma visão mais restrita quanto àqueles meus parceiros que estavam ali já no partido, né, com os quais a gente militava. Então, se você se engaja no partido político, você já conhece pessoas que vão ser eleitas, ou você pode ser o eleito, né? Então, ele se torna muito mais fácil, porque você já conhece as propostas, a vivência daquela pessoa dentro do partido. Então, a minha tese, se eu fosse falar sobre esse texto, seria: nós seríamos muito mais maduros se, antes mesmo dos processos de votar, nós fôssemos participantes, né, de partidos. Eu trabalharia em cima dessa tese, obviamente. Bom, como eu sei que essa não é a tese de vocês, eu partiria como proposta interventiva para fazer com que o brasileiro se tornasse um pouquinho mais maduro no momento de votar, a questão de votar sempre numa pessoa que tenha posturas e um discurso mais estadista. Aí eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link do jornal Estadão, em que vai se falar exatamente, vai dar alguns exemplos de estadistas. Né? Deles, o que eu mais gosto, definitivamente, é do Churchill, pela sua participação na guerra, né? Na forma com que ele conduziu as negociações, a forma com que ele não se subjugou a Hitler, né? Então, o político que é estadista, ele tem uma visão mais extensiva da realidade. Ele não vai agir ali pontualmente para resolver um problema ou até para minimizá-lo, né? Ele vai olhar uma visão um pouquinho mais extensiva, né? Ali vocês vão ver também exemplos de Charles de Gaulle e de Roosevelt. Então vocês vão entender por que esses três personagens são colocados no plano assim de serem estadistas, não serem pessoas que foram pontuais em suas decisões e fizeram com que as nações que eles dirigissem tivessem um papel preponderante frente ao cenário mundial. Então, eu torço para que vocês façam um bom texto, né? Que vocês estudem o que seria essa participação partidária, que vocês estudem o que seria uma gestão de um estadista, né? E não de um político que cai ali de paraquedas, que não tem histórico, que não tem relação com a população,
que às vezes se torna uma pessoa alheia, né? Aqui em Cuiabá a gente vê muito disso, né? Às vezes aparecem candidatos ali que você sequer imagina de onde que eles vieram, qual o seu histórico, né? E ganham. Isso que é mais interessante, né? E ganham. Então, para você que tem que fazer as propostas interventivas, você que tem que ter as teses, né? Não o professor. Opa! Qual é a sua sugestão, a sua solução para que o Brasil se torne um país com mais maturidade? Eu partiria para essa participação mais partidária mesmo, né? E também partiria para uma pressão maior da população. A população se aliena muito. É mais ou menos como escola, né? O pai vai lá, matricula o filho e ó, não vê uma tarefa, não estuda junto, porque está pagando a escola, então eu não quero ter esse trabalho. Não é assim. Nós não podemos achar que o político, eu voto nele e nunca mais vou lá para verificar quais são os projetos dele, o que ele está fazendo pela comunidade, qual é a participação que ele tem ali no seu meio político, né? E nós deveríamos fazer isso. Acho que isso também indicaria uma maior maturidade, né? Aí nós podemos pensar também em pressionar mais, né, os políticos para que haja mais plebiscitos, mais referendos. Eles não gostam muito de plebiscito e referendo, porque eles acham que assim, é uma forma de usurpação do poder que foi dado a eles, né? Uma vez alguém falou para mim assim, acontece, Suzy, que se o plebiscito e o referendo, vai lá toda a população a votar, mas eu estou representando um grupo. Falei, não, mas então quem devia te pagar devia ser o grupo, não toda a população. E no fim das contas, quem te paga é toda a população, né? Com os nossos impostos. Então, nós deveríamos pressionar sim para que houvesse mais plebiscitos, mais referendos, que são formas aí diretas da participação da população, né? Enfim, tem muita coisa para vocês falarem. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Espero ter colaborado para que vocês vejam mais ou menos qual é o rumo que nós queremos aí nessa conversa, no nosso tema número 1, tá bom? Até mais, tchau!